Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao meu podcast Caminhos de Cura, lições de um cirurgião oncológico e robótico para mulheres no combate ao câncer. Eu sou o Dr. Alex Bruno, eu sou cirurgião robótico em câncer, formado pelo Instituto Nacional de Câncer, e eu faço cirurgias para recuperar meus pacientes, para curar e controlar o câncer, mas acima de tudo, o que eu opero é gente. E o que eu gosto mesmo, de verdade, é ajudar as minhas pacientes a enfrentarem o câncer de uma maneira melhor e recuperarem a sua vida de uma forma melhor. Além de prevenção do câncer, aqui eu também vou falar sobre tratamento e as atitudes e conhecimentos para vivenciar de uma forma melhor esse desafio. Então vamos juntos trilhar um caminho de esperança e de cura. O tema nosso de hoje, portanto, é câncer de colo uterino. O que as mulheres precisam saber sobre prevenção e tratamento. E hoje estou aqui com a doutora Neide Boldrini. Ela é ginecologista. Ela faz parte do ambulatório de patologia do trato genital inferior, da UFES, do Hospital das Clínicas. Ela também é professora adjunta de ginecologia da UFES e doutora em doenças infecciosas. Então, basicamente, patologia do trato genital feminino inferior é as patologias que envolvem a vulva, a vagina e o colo uterino, que é disso que a gente vai falar hoje, né? E esse mês, o mês de março, é o mês da conscientização do câncer de colo de útero também, da prevenção. É o Março Lilás. Então, esse mês teve o mês das mulheres. Parabéns, doutora Neide, e todas as mulheres que estão aí. Vocês são especiais na nossa vida. E isso a gente tem que agradecer mesmo. Tem que ter mais de um dia para as mulheres, eu acho. E tá aí minha mãe, a Helena tá aí também, eu acho que tá aí. E um beijo para todas, tá? Então, o que a gente vai falar hoje são justamente medidas que países desenvolvidos já conseguiram estabelecer de uma maneira mais organizada e conseguiram reduzir o câncer, né, o impacto do câncer em até 80%. Então, o que a gente vai falar hoje é de medidas poderosas no combate ao câncer, na prevenção do câncer do colo de útero. Então, por isso eu vou convidar todo mundo aí para assistir, mãe, tia, filha, filho, homem também. Os homens também precisam entender que prevenir o HPV também vai prevenir várias doenças, inclusive nos homens e nas suas companheiras, né? E aí a gente vai falar de métodos de prevenção, vamos falar de vacinação, vamos falar de preventivo, quando fazer, quando não fazer, o que é o preventivo, o Papa Nicolau. A gente vai falar do tratamento das lesões precursoras do colo uterino, vamos falar um pouquinho de câncer em si, do câncer, porque infelizmente a maioria das mulheres com câncer de colo de útero ainda são diagnosticadas na fase mais avançada. E isso eu preciso falar aqui também, explicar um pouquinho, a gente vai explicar, a doutora Neide também vai me ajudar. E, por último, a gente vai recapitular tudo e, se der tempo, alguém quiser fazer uma pergunta. Então, eu vou chamar a doutora Neide para ela se apresentar. Eu queria que você falasse, doutora Neide, sobre o seu trabalho, né, da sua especialidade, né, além da ginecologia, qual que é o papel seu lá no serviço de colposcopia e patologia do trato genital inferior lá na UFES, seu trabalho do consultório também, que se estende, eu tenho certeza, e aí depois eu vou falar um pouquinho do meu. Então, boa noite a todos e todas que estão presentes. Quero dizer que eu sou uma fã sua, né? Tenho visto vídeo. Obrigado. Muito importante. Alertar a população é muito importante, né? O câncer, ele sempre dá um medinho na gente quando a gente fala assim, vou falar de câncer, você trata de quê? Eu trato de câncer, né? Então as pessoas ficam um pouco temerosas, acham que isso nunca vai acontecer. E quando a gente fala de câncer de colo uterino,
que é uma doença completamente prevenível, que você consegue fazer o rastreamento, o diagnóstico antes de se tornar um câncer. É uma coisa maravilhosa, né? Alguém tem que cuidar disso, não é mesmo, Alex? E a gente faz aquela dobradinha lá no CAN, né, que eu acho muito, muito importante, né? A gente faz o diagnóstico, vai até certo ponto e você cuida de tratar com aquele seu jeito super carinhoso as nossas pacientes. Então, isso é um grande orgulho para mim. Mas falando de prevenção, né, verdadeiramente, hoje nós temos a vacina contra o HPV. Foi uma luta muito grande, era e é uma vacina cara, né? Então o SUS relutou muito por causa do custo de trazer ela. E países, como você bem falou, que cuidam bem da sua população, a Austrália, por exemplo, que conseguiu fazer, né, nas escolas essa vacinação, ela demonstrou que hoje você tem muito menos lesões causadas pelo HPV. Aquelas lesões condilomatosas e aquelas lesões precursoras do câncer de colo uterino. Então, muitas vezes a pessoa se assusta quando tem uma lesão clínica, uma verruga. A verruga não é o que tem de mais assustador, porque geralmente quem tem uma verruga tem uma lesão causada por um vírus de baixo risco, que provavelmente não vai se tornar câncer. A gente se preocupa bem mais com aqueles HPVs de alto risco, que são super silenciosos. E muita gente não vai fazer o seu preventivo porque acha que não tem nada. E realmente só vai ter, como você falou, quando tiver um câncer invasivo, um câncer avançado, que pode causar um sangramento, dor e etc. Então, eu acredito muito que a gente conseguirá, né, que a gente vai conseguir acabar com essa doença, né, que tem prevenção. Inclusive, a Organização Mundial de Saúde, no ano passado, em 2020, para ser mais exato, ela lançou uma campanha e reuniu vários países para a gente tentar conseguir vacinar meninas e meninos, você falou bem, os meninos têm uma responsabilidade também no câncer de colo de útero, né? Sem contar nas outras patologias que o HPV também pode causar. Rastrear, ou seja, fazer preventivo de mulheres de 25 a 64 anos, que é a faixa etária onde você descobre aquelas lesões que, se não tratadas, vão virar câncer, não é mesmo, Alex? E a gente pode fazer isso pelo SUS, a gente pode fazer isso nos planos de saúde, porque a gente tem, né, essa tecnologia. A gente tem tecnologia para todos. Muitas vezes eu vejo pacientes chorando, falando assim, tal profissional lá me cobrou tanto, disse que isso não tem pelo SUS. Tem sim. Tem o preventivo pelo SUS, tem a colposcopia pelo SUS, tem o tratamento dessas lesões diagnosticadas através da colposcopia pelo SUS e também tem o tratamento do câncer. O câncer inicial, né, o câncer in situ e o câncer invasor. Não é mesmo, Alex? É isso mesmo, doutora Neide. Então, né, a colposcopia, igual a doutora Neide falou, ela é um exame que é uma triagem. É feito depois a doutora Neide vai explicar melhor, mas basicamente ele é um exame do ginecologista, que o ginecologista faz, que ele usa uma lente, um binóculo, né, como se fosse um microscópio, que ele consegue ver bem mais do que o olho humano consegue, né, numa visão amplificada. Ele usa alguns filtros de cor, ela vai usar algumas substâncias que realçam a visão de alguma patologia, e ela então vai servir para guiar naquela paciente que tem indicação de fazer, que vem com o preventivo alterado, e vai lá guiar a biópsia ou até o tratamento de uma lesão, igual a doutora Neide falou, que não causa sintoma algum
Então, reforça, então, a necessidade do conhecimento, da periodicidade, de quando precisa fazer e quem precisa fazer o preventivo, porque a mulher não sente nada. A infecção do HPV, ela é silenciosa. Nem todas as mulheres vão ter a lesão do HPV pré-cancerígena. Mais ou menos, até os 50 anos das mulheres sexualmente ativas, 80% delas terão algum contato com HPV. Desse contato, somente 20 a 30% que vão desenvolver uma infecção mais crônica, que em uma mulher que tem alguma predisposição, né, tem algumas coisas como tabagismo, início da atividade sexual precoce, múltiplos parceiros, multiparidade. Existem algumas alterações que podem se somar, né, alguns comportamentos que podem se somar e podem, tabagismo, e pode ajudar o câncer a se manifestar, o pré-câncer a se manifestar. Então, essa manifestação das lesões precursoras na maioria das vezes, a mulher não sente nada, e por isso que, né, a doutora Neide está explicando aí sobre a necessidade das mulheres procurarem ativamente essa investigação. Você me acrescenta alguma coisa, doutora Neide, sobre a colposcopia, sobre o seu trabalho? Então, a colposcopia é um exame muito importante e ele deve ser realizado quando a pessoa faz um preventivo e ele vem alterado. Quando ele vem com uma alteração, a gente vai fazer um exame, como ele disse, é uma lente de aumento, que aumenta até 40 vezes, né? Aquele colo do útero, e a gente usa algumas substâncias, como o ácido acético, o Lugol, para ver, né, a transformação daquela lesão. Se ela tiver, né, uma acetoreatividade, se ela ficar branca, ou não se corar aquele iodo, será um ponto de biópsia. Então, nem todo mundo que faz colposcopia faz biópsia. É uma coisa também que a gente tem que dizer. Muitas vezes, algum profissional manda para a gente uma paciente para colposcopia e a colposcopia é perfeitamente normal, então não tem um ponto de biópsia. Então, dependendo do resultado do preventivo e dependendo da colposcopia, a gente faz uma biópsia, né? Essa biópsia também é ambulatorial, no ambulatório ou no consultório médico. Essa biópsia vai para exame, para um laboratório, e com esse resultado a gente vai ter um norte de saber que tipo de tratamento a gente vai fazer nessa paciente, né? Muitas vezes é uma cirurgia ambulatorial mesmo, a gente tira uma tampinha do colo uterino. Outras vezes, uma cirurgia que tem que ser feita por um nível terciário num hospital, né, num centro cirúrgico. Então, há necessidade, depois do preventivo alterado, que ela seja encaminhada por uma unidade que tenha a colposcopia, né? Então, a colposcopia tem uma importância no diagnóstico dessas lesões, que ninguém sentiu nada, mas o preventivo detectou essa alteração, não é mesmo? Então, para quem aí não é médico, eu vou botar aqui, eu fiz um desenho, ó. Vamos ver, porque aqui no Instagram não dá para passar slide. Então, a gente está falando do colo do útero. Então, aqui eu fiz um desenho, não sei se está dando para entender, mas o útero, ele tem essa forma de pera invertida, de cabeça para baixo, e o colo do útero, ele faz a transição entre o trato genital inferior aqui, né, a vagina, a vulva, vagina, colo do útero, e a parte superior, aonde tem o corpo do útero, aonde vai abrigar o nenenzinho. E o colo do útero, ele tem diversas funções, uma delas é ajudar a prevenção, a continência do feto, né? E na hora do parto ele vai dilatar, né? E é um trabalho de parto. E é justamente por estar nessa transição aqui que ele fica muito
ele é sensível, né? É uma área de transformação que a doutora Neide vai explicar também. Eu queria que ela explicasse agora para a gente como é que o vírus HPV chega aqui e faz a sua infecção nesse local e por que ele é aqui que tem mais câncer. E apesar dessas outras regiões aqui também podem apresentar câncer, tanto na região ou lesão precursora, pré-cancerígena, tanto na vulva, na vagina, quanto aqui na região perianal, perto do ânus aqui. Muito bem, doutor Alex. Como ele bem disse, né? O colo do útero, que é a pontinha daquela pera que ele demonstrou, é o local de maior afinidade pelo HPV, porque existe ali células, né, que invadem essa zona de transformação que divide o epitélio da vagina, que é escamoso, um epitélio glandular lá de dentro do canal. E, inclusive, a gente não tem um só tipo de câncer, a gente tem 2 tipos de câncer bastante comum. Um que acomete mais a parte externa, que é mais fácil de diagnosticar, e outro que agride o epitéliozinho de dentro do canal, né? Por isso, a escovinha do preventivo é necessário rodar lá dentro para poder colher células de dentro do canal. Porque se não fizer isso, o preventivo vai vir normal e não vai conseguir alcançar as células já pré-cancerosas, né, que teriam o vírus HPV. E quando a gente fala isso, a gente está falando também de uma forma de prevenção, que é o preservativo. Se você usa o preservativo, isso não vai evitar 100% o HPV, porque existem áreas expostas ali na vulva, né? Na entrada da vagina também, na região perianal, mas o colo do útero, ele fica um pouco mais preservado, né? Usando a camisinha, o preservativo. Então, a gente falou primeiro da prevenção através da vacina, né? Que as meninas podem tomar, né? Nas unidades de saúde. Mulheres que têm alguma doença que cause uma diminuição da imunidade, como pacientes HIV positivos, pacientes que têm câncer, pacientes que têm leucemia, né? Elas podem tomar até 45 anos, né? Na unidade de saúde também, porque elas são mais suscetíveis a ter câncer. Então, tem que tomar vacina contra o HPV. Nas clínicas de vacinação, não há muito essa exigência de idade. A partir dos 9 anos, a mulher pode tomar, né, sim, a vacina nas clínicas de vacinação. Isso não só vai prevenir o câncer de colo uterino, como as lesões, aquelas verrugas que aparecem na região vulvar, perianal, como também câncer de vulva, de vagina, câncer anal, que tem aumentado muito, tanto nas mulheres quanto nos homens, né? E também o câncer de orofaringe, que também é causado, muitas vezes, pelo vírus HPV. Então, essa é a forma de prevenção, né, mais eficiente, que seria a vacina. E nós temos também a prevenção através do preservativo da camisinha. Mas, né, uma vez esse vírus entre naquela zona de transformação, ele, antes de ser um câncer, ele vai ser essa lesão precursora, que a gente chama de NIC, neoplasia intraepitelial cervical. Então, muitas vezes a pessoa fala assim, nossa, eu tenho câncer, eu tenho NIC. Não, NIC não é câncer. Neoplasia intraepitelial ainda não é câncer. Não invadiu aquele limite, né, que a gente chamaria mesmo de câncer. Então, quando a pessoa tem uma lesão, um NIC 2, um NIC 3, essa lesão deve ser retirada. Então, aí a gente vai partir para uma prevenção secundária
secundária, né, em segundo plano do câncer, porque você não impediu o HPV de entrar, mas você vai impedir que esse HPV, uma vez causando infecção nessa paciente, vá se transformar num câncer. Então, você tem muitas oportunidades na vida para fazer essa prevenção, né? Então, às vezes a pessoa fala assim, eu tive relação sexual, mas não tenho mais, então eu não tenho que fazer preventivo. Mentira, tá? Às vezes a pessoa, na primeira relação sexual, ela tem uma infecção por HPV e muitas vezes ela entra naquele 1%, né? Que vai transformar numa lesão intraepitelial de alto grau e, se não tratada, vai ter um câncer. Faço parte também de um ambulatório, o Dr. Alex sabe, que é o ambulatório de diversidade sexual, onde a gente atende pacientes transgêneros. Então, a gente tem uma preocupação muito grande, porque, às vezes, homens trans pensam que não pode ter câncer de colo uterino. E pode, tá? Basta que tenha tido contato com o HPV. Então, se teve atividade sexual, tem a possibilidade de transmissão pelo vírus HPV, tem possibilidade de ter um câncer de colo do útero. Não necessariamente a penetração, né? Que pode transmitir. Quando a gente fala de penetração, as pessoas pensam logo penetração pênis-vagina. Mas pode ter outros tipos de penetração que vai levar o vírus lá no colo do útero. Tá? Então, não só, né, a penetração com pênis leva o vírus no colo uterino. Qualquer tipo de penetração dentro de uma relação sexual, né, pode levar o vírus no colo do útero. E como que você vê, né? Você vê o câncer de colo de mama, ele é o primeiro, né? É o primeiro mais incidente. É engraçado que na verdade, eu gosto de falar sempre do primeiro. O primeiro mesmo é o câncer de pele, né? Então a gente nunca pode esquecer que o câncer de pele é o câncer mais comum do homem e da mulher. E na live passada eu falei sobre as medidas, né, de prevenção de câncer. E aí eu falei de câncer de pele, de mama, falei um pouquinho de próstata, de colo de útero. Então, o câncer de colo de útero, ele está em quarto lugar, né, nas mulheres. O primeiro, então, é pele, depois é mama, depois é cólon. O março também é março azul marinho, que é o março de prevenção de cólon também reto. Então, mês de prevenção. E reto, né? Cólon e reto. Porque cólon e reto. No Brasil, o INCA, ele não difere o câncer, não separa, né, o câncer de cólon do reto, que são dois cânceres diferentes, né? Porque o câncer de cólon, como você bem sabe, é mais adenocarcinoma, né? Porque é mucosa. Já o câncer de reto, ele tem uma similaridade muito grande com o de colo do útero, porque ele tem essa zona de transformação, ele tem uma parte onde ele é escamoso. E é o câncer que mais tem aumentado. E isso aumenta bastante essa estimativa do cólon e reto. Porque interessante. Né? E o HPV está lá. E o HPV está lá. Você sabe que a prevalência de HPV em reto é maior do que no colo uterino? Não sabia. Eu tinha essa curiosidade, fui e fiz, né? O meu doutorado, eu comparei, né? Eu comparei esses dois tipos de região, né? E fiz a pesquisa do HPV. As mulheres tinham mais HPV no reto do que no colo do útero. Olha só que coisa. Nossa, que interessante. E sabe o que é mais interessante?
que algumas nunca tiveram coito anal, nunca tiveram uma relação anal. Só pela proximidade, né, ali do ânus e reto, elas tinham HPV nessa região. Né? Então, a gente tem que ficar muito atento, porque, por exemplo, a vacina ela pode prevenir as duas coisas. E nós temos, né, no caso do colo do útero, a prevenção formal, né, porque existem campanhas que fazem a prevenção do câncer de colo do útero. O ânus e reto não tem. Né? Então, muitas vezes já pega uma fase mais avançada por isso. Não tem essa prevenção, esse rastreamento. Alguns países fazem, nos Estados Unidos, né, em São Francisco, eles fazem essa prevenção em algumas populações. Homens, sexo com homens, pacientes HIV positivo. Então, tem um protocolo para isso. Interessante. Porque o que eu estava também querendo falar é que existe um tabu, assim, você mesmo falou. É muito comum a infecção pelo HPV. Então, como ele é um vírus sexualmente transmissível, existe um pouco de tabu, assim, de falar sobre o assunto, ou de falar que teve um pré-câncer, né, com algum parente, né? Então, assim, a campanha de câncer de mama é mais comum, né? Uma mulher, assim, não estou criticando, não, estou falando sobre uma coisa cultural da humanidade, né? Que isso aos poucos também vai se transformando. Então, o simples fato também da gente estar aqui falando sobre câncer de colo de útero, de HPV, e tem o pessoal vendo, algumas pessoas que vão ver depois, essa intenção de tirar um pouco do tabu, né? Também tem um pouco da pessoa se autoexaminar, que às vezes a pessoa não faz um autoexame ali da região íntima, ou por não ter sido orientada para isso, talvez, né? E talvez não fala que teve um câncer, para às vezes até orientar outra pessoa, né? Porque uma pessoa vai passando conhecimento para o outro, não é só o médico, né? É um trabalho de formiguinha, mas que ele se expande. E hoje a internet está aí, né? Um dos motivos que eu comecei a fazer mais essa minha participação na internet é porque eu sei que esse conhecimento ele chega em qualquer pessoa, né? E igual falou, o HPV ele tá na população em geral, né? Ele não é só que a pessoa teve câncer de colo de útero, que ela era promíscua ou que por algum motivo, né, teve sexo com muitos homens ou porque, né? Não. Às vezes algum fator genético, às vezes até a gente não sabe ainda, às vezes a gente vai descobrir, né, quais são aquelas mulheres ainda que têm mais chance de ter a infecção crônica pelo HPV. Quem sabe a gente vai descobrir isso, né? Então, não necessariamente teve, né, promiscuidade e tudo mais. O que você vê sobre isso aí, doutora Neide? Você tocou num ponto muito importante, né? As pessoas têm mesmo vergonha de falar sobre isso. E quando você faz, né, que hoje a gente faz também no consultório, o teste de HPV, com muito cuidado, porque as pessoas têm mesmo esse preconceito. Se a gente fala assim, olha, o teste demonstrou que você tem o HPV 16. Pelo amor de Deus, onde é que eu fui arrumar isso? Vou matar o meu marido. Não se trata disso. Porque, em primeiro lugar, a gente sabe que essa infecção ela pode aparecer na primeira relação sexual, né? Vários trabalhos já demonstraram isso, que adolescentes que tiveram a primeira relação sexual adquiriram, né? 60% adquiriram HPV, porque é uma epidemia, né? E aí, esse HPV, ele pode ficar de forma latente, né, durante um período bem grande ali e vir a se manifestar e formar uma lesão um tempo depois. Então, essa pessoa, às vezes, mas eu tô com meu marido há 5 anos, há 6 anos, né, e eu não tive mais ninguém. Mas
E ele, né, não teve antes de você alguém? E você não teve antes dele alguém? Porque as pessoas tendem a fazer um pré-julgamento quando você diz que tem uma lesão precursora de câncer, ou mesmo quando tem um HPV. E não há razão para fazer isso, né? Não é uma doença que antes, né, nem a gente pode usar esse termo, não é uma doença venérea e as pessoas só têm porque fazem amor. E Verdade. faz, né? Claro, É. né? Tem os religiosos que não fazem. Mas, enfim, uma doença que você pode ter uma relação com uma pessoa só, né? Desde que ela tenha contato anterior. Então, a gente não deve prejulgar, não deve esconder, né? Uma vez eu fiz um diagnóstico numa paciente de Guarapari, veio o preventivo de lesão de alto grau, e naquela época a gente fazia uma busca ativa, né? Eu liguei para a paciente e falei assim, olha, você tem que retornar, porque você precisa de fazer um exame, seu preventivo deu alterado. Aí ela falou assim, vou mexer mais com isso não. Agora, entreguei minha alma a Deus, não vou mais ter esse problema. E eu tentei explicar para ela que isso, né, o fato dela não ter mais relação não ia ajudar, que só o tratamento ia ajudar, mas ela preferiu se esconder e falar assim, não, doutora, não vou mexer mais com isso, né? Não quero mais, não vou ter homem nunca mais. Eu falei assim, não se trata disso, querida, vamos conversar, volta aqui. Não teve jeito, ela não voltou. Então, existe um preconceito e a gente tem que desmistificar isso, tá? E, né, não só para orientar, para ela se tratar, mas também para ela não entrar em depressão, né? Muitas vezes isso é razão de constrangimento, né? Ela não tem coragem de contar para o marido, porque tem medo do marido achar, e alguns acham mesmo, né? Que ela que passou isso para ele. É comum, né? O homem não tem lesão, aí fala assim, eu não tenho nada disso, isso foi você que trouxe, né? Então, né, um assunto muito delicado mesmo, e a gente tem que ter muito cuidado em falar, muito cuidado, né? E eu já vi alguns profissionais de saúde um pouco descuidados, meio que colocar a culpa na paciente, né? A paciente fala assim, nossa, isso está doendo. Aí ele fala assim, não, mas isso foi você que procurou, né? Como se a pessoa acordasse num dia e falou, hoje eu vou ter HPV, que eu não tive ainda, eu vou ter HPV. Igual Covid, né? Às vezes quando a pessoa fala, quero ter logo Covid, vou ter logo HPV. Não se trata disso, né, gente? Então, é importante a gente deixar isso bem claro, não é doença de promiscuidade, né? E muitas vezes essa doença fica muito tempo incubada e vem a se manifestar um tempo depois e não foi uma pulada de cerca, alguma coisa desse tipo. Muito legal, muito interessante esse assunto. E o preventivo, ele é nada mais, nada menos que um rastreamento. Então, o que é um exame de rastreamento? O exame de rastreamento ele é feito para detectar uma alteração ou pré-cancerígena ou cancerígena que a paciente não sente nada. Então, igual a doutora Neide falou, tem gente que vai falar, para que eu vou fazer preventivo? Eu não quero ficar sabendo, né? Ou tem aquela crença, quem procura acha, né? Quem procura acha. Ou que eu vou ficar fazendo, né? Tem medo de ir no médico, ou tem vergonha, né? Então, são uma série de coisas que a gente tem que ir informando a população, para isso que a gente está aqui. Minha avó nunca fez um preventivo e não teve câncer, né? Alguma coisa assim. Ou achar que o câncer de colo de útero tem a ver com o histórico familiar. Então, uma série de coisas, de informações que a gente vai falando, e eu acho também que esse trabalho da gente, né, e não só nosso, mas de vários profissionais de saúde que levam conteúdo para a internet, acho que isso é importantíssimo,
para cada vez mais a gente trazer a população que precisa de preventivo para fazer o preventivo e desmistificar muita coisa. Então, eu sei que pode ser repetitivo, mas a pergunta é, novamente, doutora Neide, quem que precisa fazer a idade e o tempo que precisa fazer? Então, as mulheres que precisam fazer o preventivo são mulheres de 25 a 64 anos. Inicialmente, esse exame é anual. Após 2 exames consecutivos normais, ela pode espaçar esse preventivo para 3 em 3 anos. Mas existe casos individuais que ela tem que fazer até em menos tempo. Se esse preventivo vier alterado, muitas vezes ela tem que fazer preventivo de 6 em 6 meses. Ou, se ela tem um outro problema de saúde que possa estar diminuindo a imunidade dela, vou falar de novo, pacientes HIV positivo, pacientes que tiveram leucemia, pacientes que tiveram câncer, elas terão que continuar fazendo anual, né? Teve um probleminha, faz de 6 em 6 meses. O profissional de saúde vai saber orientar. É importante que as mulheres, também os homens, né? Mas quando a gente está falando de câncer de colo uterino, principalmente as mulheres, devem procurar o profissional de saúde pelo menos uma vez por ano. Esse ano não é ano de fazer preventivo, mas muitas vezes é ano de fazer mamografia, é ano de ver se está tudo certo, né? Se não tem nenhuma anormalidade, né? Então, o profissional de saúde, né, ele está disponível para você visitá-lo pelo menos uma vez por ano. E o preventivo, se tem 2 normais, pode fazer daí a 3 anos. E aí vem sempre aquela pergunta, né? Meninas de 15 anos que já iniciaram a relação sexual não tem que fazer preventivo? Não. Eu ia te perguntar isso, quando que a menina tem que ser, ou a adolescente tem que fazer sua primeira consulta com o ginecologista? Desculpa te interromper. Então, Alex, a menina, né, deveria procurar um profissional, e hoje tem, né, o infanto puberal, porque muitas vezes é assustador a mãe arrastar a filha para levar para um ginecologista, né? Ela fica super assustada e aí entra o papel daquela infanto puberal que é mais lúdica, vai orientar, né, a partir da menarca, da primeira menstruação, né, as alterações que ela vai ter, o que ela precisa saber sobre o corpo dela, são, né, coisas muito importantes de se falar numa primeira consulta, né? A partir daí, toda alteração que ela tiver, ela deve se reportar, né? Como antes reportava ao pediatra, a esse profissional. O fato de não fazer o preventivo é porque o preventivo é para prevenção do câncer de colo uterino. Uma menina de 15 anos pode ter HPV? Pode ter HPV, e é até muito frequente, mas não tem lesões ainda que vão se transformar num câncer. Isso é uma coisa muito excepcional. E como chegaram a isso? De tanto fazer de mulheres jovens e não dá nada, falaram assim, não adianta fazer, porque isso vai assustar, isso vai causar um pânico nessas meninas, alguém vai querer fazer alguma cirurgia nessas meninas e não tem razão de ser. Então, preventivo é para mulheres acima, né, de 24 anos, de 25 anos ou mais. E por que para aos 64 anos e 11 meses? Por quê? Se você tivesse que detectar uma lesão, você detectaria até essa idade. Nessa idade, se você não detectou, para ela ter
o HPV e transformar num câncer, isso vai levar mais de 20 anos de novo, né? Então, é uma coisa improvável. Então, a gente tem essa faixa etária. É claro que a gente tem que sempre levar em conta o bom senso do profissional que está te acompanhando, tá? Muitas vezes ele vai fazer exames, fazer coletas, que não são exatamente o preventivo, mas que são necessárias, até na menina mais jovem, né? Hoje, por exemplo, nós temos outras bactérias, como a clamídia, que podem causar infertilidade. E, de repente, você faz um rastreamento, né, dessa bactéria antes que ela cause uma infecção pélvica, uma infertilidade. Então, você vai colher material? Vai, mas isso não é o preventivo do câncer de colo do útero, tá? Nossa, que legal. Para uma bactéria, assim como a gonococcía. O gonococo também tem subido muito no mundo, né? As pessoas têm usado pouco preservativo e tem aumentado muito. E, assim, aproveitando que a gente está falando de prevenção, o rastreamento, ele já é disponível na rede do SUS, inclusive lá no Hospital das Clínicas e no estado, né? Nós temos uns kits que faz a coleta da clamídia e do gonococo e você faz o diagnóstico dessas bactérias antes que ela cause um problema mais grave na mulher, que muitas vezes essa infecção também é silenciosa, assim como o câncer de colo do útero. Nossa, tem a bênção e a penitência, né, de ser uma coisa muito comum. Que, como é muito comum, muitas pessoas fazem preventivo, tem a bênção de que tem os estudos que vão mostrar quem que vai se beneficiar, né? Então a gente está amparado fortemente numa gama enorme de muita gente, né? Então o câncer de colo de útero é a quarta causa de câncer nas mulheres, né, no mundo, quarta causa de morte por câncer no mundo, é um dado absurdo, mas por isso tem a OMS tá com essa ação, que ela tem esse tripé, né, de vacinação, tratamento da lesão precoce e o tratamento correto do câncer invasor. Mas, se com essa ação toda eu conseguir vacinar, né, 90% das meninas e meninos, né, até lá 2030, fazer o rastreamento da população que mais pode ter as lesões pré-cursoras e tratá-las adequadamente nos centros de referência. E eu tratar o câncer cada vez mais, vou conseguir diagnosticar ele mais precocemente, porque o câncer diagnosticado mais precocemente vai ser mais facilmente curável. Mas tem um ponto muito importante que eu preciso falar, é que o câncer diagnosticado mais precocemente, além dele ser curado mais facilmente, o outro câncer pode ser curado também, o mais agressivo ou mais avançado? Pode. Lógico que pode. Só que qual que é o custo desse tratamento, né? Qual que é o impacto desse tratamento na mulher? Qual que é o impacto sobre a fertilidade? Né? Sendo que 45% das mulheres com diagnóstico de câncer de colo de útero estarão em idade fértil. Qual que é o impacto que isso terá na menopausa precoce, né, de um tratamento de radioterapia e quimioterapia pode induzir? Então, é uma série de coisas, de impactos que a gente também vai reduzir com o passar dos anos, né, e essa campanha sendo cada vez mais divulgada, a intenção é essa também, reduzir também a quantidade de pacientes que já chegam na fase avançada e também reduzir as sequelas dos tratamentos, reduzir, né, os tratamentos radicais que existem para tratar, né? Então, eu explico muito para o paciente. E normalmente, essas pacientes com câncer mais avançado, elas têm sintomas, né? Quer dizer o quê? O paciente tem dor, a paciente tem sangramento,
ela tem algum sangramento, vai fazer relação, tem sangramento, ou tem um odor ruim porque o câncer acaba fazendo uma feridinha. O que que é o câncer? O câncer é uma ferida que não cicatriza. Infelizmente, ele não tem a tendência de cicatrizar. Infelizmente, ele tem a tendência de crescer. E no caso do câncer do colo do útero, ele tem chance de disseminar. Quer dizer que ele vai sair dali onde ele nasceu e pode ir para os órgãos adjacentes, que é o reto embaixo, que é a parte final do intestino, vai dar no ânus, e a bexiga logo na frente, que é a parte urinária. Além disso, ele também pode disseminar para as ínguas pélvicas, que são órgãos de defesa do corpo. A gente tem íngua no corpo inteiro, inclusive na axila, na região do pescoço, na região inguinal, e dentro do abdômen também temos ínguas que filtram os tecidos, a linfa dos tecidos, e são órgãos de defesa do corpo. Então, uma das coisas que o câncer pode fazer do colo do útero é ir para as ínguas pélvicas. Depois disso, ele também pode ir para a parte, né, um câncer mais agressivo, mais avançado, pode dar até metástase pulmonar, metástase para outros órgãos. Então, não quero assustar, mas eu só quero dizer qual que é o comportamento natural da doença. A doença, toda doença tem um comportamento natural e a presença do médico é justamente para interferir e interromper essa evolução. Então está lá o vírus, ele é indetectável, né? Não, ele é detectável, mas a pessoa não sente, né, a presença dele, né? Isso que eu quero dizer. Assim. Aí ela precisa ir no médico para poder detectar alguma alteração inicial, que o médico vai lá e pum, acabou. Não vai acontecer isso tudo que eu falei. Então, por isso que a gente está falando, é evitar. A gente quer evitar. Então, tem um câncer mesmo que precoce. Vai lá o médico, faz uma cirurgia. A gente vai falar um pouquinho mais. Está modificando a história que ela teria se não fizesse. Então, normalmente, voltando ao assunto, eu falo para os pacientes, olha, o tratamento é ruim. Às vezes o tratamento é até mais agressivo que o próprio câncer. De alguma maneira, algum aspecto pode gerar alguma alteração na mulher, sim, alguma coisa mais séria. Mas, por outro lado, está tratando uma doença que, infelizmente, não tem como regredir, a não ser com esse tratamento hoje. Quem sabe no futuro vão ter tratamentos mais avançados e menos agressivos. Por isso que eu estou falando. Existe uma bênção e uma penitência de ser muito comum. A bênção de ser muito comum é que ele vai ser mais facilmente estudado, os protocolos de tratamento são cada vez mais seguros, que a gente pode confiar, e a tendência de se conseguir drogas novas, novos tratamentos é maior. Então essa é a esperança que eu quero dar, não quero assustar, nem a doutora Neide também. Então, doutora Neide, só fala rapidamente do tratamento das lesões precursoras. Você já falou, mas como que vai ser esse tratamento? Ele é fácil? O paciente precisa internar? Precisa ir para o hospital? Como que é? Então, eu estava assim, ansiosa para falar disso, porque você está falando assim, o tratamento é ruim. Já foi muito pior, Alex. Antes, né? Porque você é uma pessoa jovem. Eu fiz estágio no Santa Rita, né? Então, eu via situações muito piores. Hoje eu vejo você fazer uma vulvectomia tão bonitinha, né? Era uma coisa medonha, né? Tirava todos aqueles linfonodos, abria, dava deiscência. Hoje, as cirurgias são mais econômicas, né? Para começar, né? Na década de 90, começou a se usar para tratamento das lesões precursoras a cirurgia de alta frequência, que a gente pode fazer em nível ambulatorial, que a gente faz lá no CAM, né? Então, a pessoa até simplifica muito e fala assim, é um cafezinho, né? Não é um cafezinho, você está fazendo o tratamento evitando que a pessoa vai ter um câncer, né? Você está retirando aquela lesão. Então, é uma cirurgia que é muito melhor do que já foi antes. Por quê? Na década antes, né, quando eu fazia residência, em que não tinha cirurgia de alta frequência ainda, a gente fazia aqueles cones enormes e tinha muito mais incompetência istmo-cervical. Hoje você faz a cirurgia do tratamento das lesões precursoras com, né, os eletrodos de cirurgia de alta frequência,
a chamada exérese da zona de transformação do colo uterino, e a mulher engravida tranquilamente depois. Antigamente não era assim. Hoje, até o câncer microinvasor, né? A alcinha, né? Que ele está mostrando ali, que retira a tampinha do colo uterino. A gente faz isso em consultório, a gente faz isso no ambulatório e a paciente vai para casa depois, né? Então, é uma coisa mais moderna. Tem o laser que também faz isso, que não é muito diferente, né? Você só usa um método diferente, mas é o mesmo procedimento da retirada da zona de transformação. Só é mais caro, né? A gente não tem isso pelo SUS aqui no estado. Em São Paulo, né? Eles têm, mas os trabalhos demonstram que não existe vantagem de você fazer laser do que você fazer a cirurgia de alta frequência. Por isso que a gente não tem. E hoje, né? Quantas vezes você trata um câncer microinvasor, que já é um câncer invasor, né? Milimetricamente, mas e deixa o útero e a mulher engravida depois. Você tem esse caso, né, maravilhoso, né, que você deve até publicar isso, né, dessa cirurgia agora com robótica. Olha que coisa maravilhosa. Na minha época de residência não tinha isso não, Alex. Então, as coisas estão se desenvolvendo. Eu acredito, né, que daqui a alguns anos vão ter coisas realmente mais modernas. Eu fico triste, muitas vezes, que em alguns casos já é tão avançado, né, que a paciente não tem muito o que escolher. Muitas vezes vai fazer uma radioterapia e essa radioterapia pode causar, né, sequelas de gravidade variável, mas às vezes até muito graves. E muitas vezes não só a radioterapia, mas ela tem que também associar uma quimioterapia. E isso, às vezes, não é 100%, né? Mas, enfim, o que a gente veio dizer aqui, eu acho importante, é que a grande maioria não chega ao câncer, né? Esse ano que passou, né, que 2022 está muito cedo ainda a gente falar muita coisa, a gente teve muitos casos de câncer invasor lá no Hospital das Clínicas, né, doutora? A gente teve, inclusive, pacientes jovens de 36 anos com câncer já invasor. E isso nos deixou muito triste. Mesmo assim, a cirurgia foi um sucesso e isso deixa a gente feliz, né? Mesmo sendo o câncer, fazer um diagnóstico, porque se não fizesse um diagnóstico, muitas vezes essa pessoa ia morrer sem diagnóstico, que é o caso de muitos. Com certeza. Mesmo muitas pessoas não tendo possibilidade de fazer diagnóstico, no Espírito Santo, em 2020, nós tivemos 240 casos de câncer invasor, de pessoas que notificaram. Imagine aquelas que não notificaram, né? A gente uma incidência de 10 a 11 casos por 100 mil habitantes, né? Então, a gente, embora seja menor do que a incidência brasileira, a gente espera, né, diminuir bastante isso até 2030, que é a meta da Organização Mundial de Saúde. E o câncer de colo de útero, ele tem, então, igual a gente está falando, no país mais desenvolvido, como ele já está na nossa frente, também da organização das campanhas de vacinação, de prevenção, né? Os tratamentos, eles são mais acessíveis à população, a população mais informada também. Então, o nível sociocultural, ele também define a incidência do câncer do colo de útero. Se a gente for ver no Brasil inteiro, é o 4º colocado, lembra? Mas se for olhar nas regiões menos favorecidas, aí, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, é o 2º lugar, né? Na região Sul é o 4º, no Sudoeste é 5º lugar. Não tira nada, né? É mérito nosso, né? Mas o que a gente quer é que
isso chegue no último lugar, que o câncer de colo de útero esteja no último lugar no câncer da mulher. Ah, doutor Alex, você tá sonhando. Não, não sou eu que estou sonhando, não. É a OMS, né? Que está querendo e vai conseguir, alguns países já conseguiram, né? Então, outra coisa, igual a gente estava falando, o câncer ele impacta muito na saúde da mulher. 3% das mulheres com câncer vão ser diagnosticadas durante um período aí próximo da gravidez, entre a gravidez, o pré-natal, e os 12 primeiros meses pós o parto. Então, eu queria só te perguntar, doutora Neide, quais são as recomendações da mulher que quer engravidar com relação aos cuidados com o preventivo? Lógico, ela teria que estar fazendo, mas né, é uma fase que a mulher tende a querer se cuidar mais, né? Porque ela quer ter prole, né? Tá certa também, né? Mas qual que é a recomendação para essa mulher que quer engravidar e aquela que engravidou, assim, que acontece também de engravidar e depois procurar o médico? Alex, o câncer de colo uterino, ela afeta mulheres jovens, né? A gente falou, inclusive, que a prevenção é de 25 a 64 anos, com um pico de incidência entre 35 e 49 anos. Então, pega essa mulher, muitas vezes, grávida. Então, é uma coisa que a gente não gostaria. E a gente já passou por isso juntos, né? Isso como que é angustiante, muitas vezes, a gente falar para ela, muitas vezes, que ela tem que escolher, né? Se ela quer sobreviver ou se ela vai levar a gravidez adiante. Isso é cruel. Então, a pessoa que vai engravidar e ela está focada nisso, ela deveria estar com o preventivo em dia antes. No entanto, né, muitas vezes ela é surpreendida com a gravidez e na gravidez ela vai fazer o preventivo. Deve fazer o preventivo na gravidez? Deve, porque muitas vezes é a chance que ela tem de fazer um diagnóstico, ou de lesão precursora, ou mesmo de um câncer, né? Então, a gente deve incentivar, né, aos profissionais de saúde que fazem pré-natal a fazer o pré-natal da gestante, se ela não tem, né, um preventivo recente. E as que desejam engravidar, que engravidem, né, com tudo certinho, fazendo todos os exames precocemente, para que ela tenha uma gravidez saudável e que não tenha que escolher, que é muito triste. A gente passou por isso, né, lutamos junto. Recentemente, há mais ou menos 1 ano e meio, nós tivemos uma paciente que ela optou, ela com 8 semanas, ela já sabia que estava com câncer. Mesmo assim, ela optou para levar a gravidez adiante. Teve o bebê com 32 semanas, né? E com 11 meses ela faleceu porque ela já tinha metástase, né? Ela não pôde fazer um tratamento como deveria ter sido, né? E quando ela realmente começou a fazer a quimioterapia, que não podia ser uma quimioterapia muito forte por causa da gravidez, ela veio a falecer com metástases pulmonares. Então, foi uma situação que me marcou muito, né? O doutor Alex não pôde fazer muita coisa, né? Então, infelizmente. Foi por continuar com a gravidez. Mas, assim, é um alerta para as pessoas que devem fazer, né, toda a sua rotina ginecológica antes de pensar em engravidar, né? Porque é surpreendida dessa forma. Verdade, verdade. É um caso muito difícil, né? A gente, até nós como médicos, a gente tem que se fortificar e fortalecer na nossa fé, no nosso conhecimento, né? Porque a gente quer dar o máximo para essa pessoa, né? Que está aí grávida, nessa situação aí única na vida humana, né? A gravidez.
e nessa situação do câncer. Então, realmente é um desafio para a gente. É fato que quando a gente está diante da gravidez, a vida da mulher, ela é a prioridade, né? É um assunto um pouco polêmico, né? Mas existe uma certa conduta já estabelecida que, oncologicamente, é possível, né, a gente pensar assim, né, dentro desse ponto de vista médico da prioridade à mulher, tá? Lógico, aí vai existir uma vontade dela em que a gente vai trabalhar em cima da vontade da mulher e do câncer, do tamanho do câncer, de como ele está no corpo da mulher, em qual estágio da gravidez a mulher está, o que a gente pode fazer dentro daquele estágio, quais são as nossas limitações e quais são os nossos recursos. Né? A nossa fé é que, com o tempo, as novas drogas, ajude mais essa mulher a não, né, infelizmente, não ter essa evolução tão ruim. Né? Outra coisa são as mulheres que chegam e que têm um diagnóstico de câncer de colo de útero e não têm filhos ainda. Essas mulheres precisam de um aconselhamento reprodutivo de um profissional que vai olhar juntamente com a equipe da ginecologia, do cirurgião oncológico, do ginecologista oncológico, quais as possibilidades que nós teremos. Dentro disso que eu falei, a prioridade sempre vai ser curar o câncer, tá? Mas respeitando a vontade da paciente. E, como eu estava falando, como existem vários estudos sobre isso, o câncer de colo de útero é muito comum, então existem vários protocolos seguros em que a gente não precisa, né? Vou mostrar meu desenho de novo, não precisa tirar o corpo do útero, e a gente tira só o colo do útero, dentre várias técnicas que existem. Existe a cirurgia robótica, que tem um sucesso na concepção um pouco maior até, porque pode ser pela invasão menor a cavidade, né? Não tem corte. A cirurgia robótica ela é um pouco mais precisa, na verdade, para não dizer que é muito mais precisa do que uma cirurgia laparoscópica. Então, tem até uma taxa de concepção, quer dizer o quê? Das mulheres que fizeram a cirurgia de preservação do corpo uterino, o nome da cirurgia é traquelectomia. Dessas mulheres e das mulheres que quiseram ter filhos, porque nem sempre acontece da mulher que preservou o útero querer ter o filho. Ela pode mudar de ideia depois, né? Pode não querer, tá? Mas das que quiseram, 63% das que fizeram por via vaginal tiveram sucesso na concepção, mais ou menos 40%, 50% para quem fizer aberta ou laparoscópica. E a surpresa foi que quem fez por robótica teve 80% de concepção. Quer dizer, 80% delas que quiseram ter o filho, engravidaram. Então, isso é um ganho aí, sucesso aí da tecnologia que está vindo aí, e eu fico feliz por isso. Igual eu estava falando das técnicas de quimioterapia, que vão tratar essas doenças mais avançadas, a imunoterapia, a terapia alvo molecular que está vindo para ficar, também vão dar muito alento e muita esperança para essas mulheres que, mesmo em situações de doença mais agressiva, vão poder ter seu câncer curado ou controlado. E tem duas coisas boas no câncer. Uma coisa é ficar curado, que todo mundo quer. A outra coisa é controlar também a doença por muito tempo. Tá aí o médico para isso. Uma doença que ia levar alguém uns 6 meses, não sei, 1 ano. Quero reforçar também que não existe isso do médico falar quantos meses de vida você tem. Isso não existe, não tem como fazer isso. Existe uma expectativa baseada no estadiamento do tumor na pessoa e que diz que um câncer inicial de colo de útero tem mais de 90% de chance de cura. Quer dizer que mais de 90% das mulheres, depois de 5 anos, estão curadas. É uma estatística. E as mulheres que têm câncer metastático, igual a doutora Neide falou, já avançado para pulmão, a chance de estar viva em 5 anos é bem pequena, em torno de 9%. Quer dizer que não tem chance? Tem chance.
mas é só uma estatística. Cada paciente é uma paciente, né? A gente está falando aqui de pacientes também que podem fazer quimio e radiobracterapia, que são tratamentos para câncer mais agressivo, e que pode ficar super bem também, pode ter uma reabilitação muito boa, e para isso o médico está aí para poder acompanhá-la, né? Porque quem faz tratamento de câncer continua fazendo acompanhamento, e o médico que acompanha o câncer está acostumado a lidar também com as sequelas e dar encaminhamento e ajudar, né, tudo isso. Então, isso também é uma outra coisa que eu queria falar. A gente está quase chegando ao final da aula, né, porque a gente já está passando de 1 hora, para não ficar cansativo. Eu queria ver se alguém tem alguma dúvida, e eu queria agradecer a doutora Neide, porque ela veio aqui falar de câncer de colo de útero aqui comigo. A gente é parceiro, trabalha junto lá na UFES. Tem 8 anos que eu estou lá na UFES no serviço da ginecologia. Eu sou cirurgião oncológico, né? Eu fiz minha formação no INCA, eu terminei lá em 2012. E eu percebi que eu sou cirurgião oncológico com formação em cirurgia abdominopélvica, cirurgia abdominal, ginecológica e gastrointestinal. Mas que a fusão dessas duas era muito importante para o câncer ginecológico. E eu tomei, desde que eu terminei a residência em 2012, isso como uma missão para mim. Então, assim, eu fico muito feliz de estar lá no Hospital das Clínicas, além de estar aqui no meu consultório, mas lá tem a vantagem do que eu estava falando, tem o volume, né, doutora Neide? Pelo fato da gente estar ali lidando com o volume, então, quarta-feira eu estava lá no ambulatório. Quantas mulheres de câncer de colo de útero eu não vi lá? Vi várias, né? E cada uma de um jeito. Uma que acabou de fazer o diagnóstico, outra que estava lá na suspeita de diagnóstico. A maioria, infelizmente, chega com a doença mais avançada. Aí vou explicar para ela que o tratamento do câncer envolve vários médicos. Isso depois eu vou fazer uma live sobre isso, sobre a multidisciplinaridade do câncer, que principalmente na ginecologia oncológica isso é importantíssimo, né? Tá aí o ginecologista, o cirurgião oncológico, a fisioterapeuta, a radioterapeuta, o oncologista clínico, a nutrição, a psicologia, a sexóloga. Então é isso, eu quero agradecer a doutora Neide e queria dizer isso para você. Obrigado. Eu também gostaria de agradecer muito, né, esse convite. Trabalhar com você, Alex, é uma bênção para mim, né? Você foi um ganho Obrigado. grande que a EBSER trouxe para o nosso campo, né? Obrigado. Não só por você ser um profissional muito hábil naquilo que você faz, né? Não existe situação que você joga a toalha, isso aí é uma coisa incrível, mas também por essa pessoa humana. Eu acho que não dá para lidar com câncer se você não tiver empatia. E isso eu acho que é o essencial, né? Não existe técnica maravilhosa, né? Habilidade manual, se não tiver essa empatia. O paciente precisa saber que você está lutando junto com ele, que você está apostando nisso. Quantas vezes a gente fala assim, olha, você deveria retirar o útero, né? Você tem uma doença que ela tem um padrão saltatório, que sobe e tal. Ah, mas doutor, eu queria engravidar. Então vamos fazer o seguinte, vamos assinar um contrato, você engravida, a gente vai acompanhando, né? E depois da gravidez a gente faz o seu tratamento. Quando tem essa possibilidade, não é? Quando é um caso, por exemplo, de um adenocarcinoma in situ, quantas vezes você fez isso? Muitas vezes eu ouvi do médico assim, não, primeiro você, não, nada de engravidar, não. Você tem que ter empatia, você tem que saber da importância que a gestação tem para aquela pessoa, né? Eu tive pacientes que eu deixei engravidar, uns até engravidaram mais de uma vez antes de tirar o útero, né? Elas são demais. Mas, enfim, essa empatia é muito importante, se colocar na situação do outro é muito importante. Então, é isso que faz um bom profissional. Eu agradeço muito essa possibilidade de trabalhando com o doutor Alex.
de poder estar participando dessa live. Eu só vi elogios, só vi gente bacana falando coisas bonitas e eu fico muito agradecida por isso. Muito obrigada. Obrigado, doutora Neide. Nossa, eu não consigo nem responder esse elogio todo. Até mais. Até mais. Tchau, pessoal. Fica com Deus. Até a próxima. E agora eu quero te agradecer por ouvir o meu episódio e eu quero te fazer 3 pedidos. O primeiro é deixar seu comentário aqui embaixo dizendo como esse episódio te ajudou ou outros episódios estão te ajudando. E segundo pedido, encaminhar para alguém que pode estar precisando ouvir esse episódio. E o terceiro pedido é me seguir no Instagram e no YouTube. E até mais, até o próximo episódio.